Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. A arte de pensar por conta própria é uma das habilidades mais importantes e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras do ser humano. Em um mundo marcado pelo excesso de informações, opiniões prontas, tendências passageiras e pressões sociais constantes, desenvolver um pensamento autônomo tornou-se quase um ato de coragem. A arte de pensar por conta própria não significa rejeitar tudo o que vem de fora, mas aprender a filtrar, questionar, refletir e construir uma visão própria da realidade. Trata-se de um processo contínuo de autoconhecimento, consciência crítica e responsabilidade intelectual. Desde cedo, somos inseridos em sistemas que moldam nossa forma de pensar. A família, a escola, a religião, a cultura e os meios de comunicação exercem grande influência sobre nossas crenças e valores. Isso não é necessariamente negativo, pois essas referências ajudam a estruturar nossa identidade e a compreender o mundo. No entanto, quando aceitamos ideias sem questioná-las, corremos o risco de viver de forma automática, repetindo opiniões alheias sem verdadeira compreensão. Pensar por conta própria exige sair desse modo passivo e assumir o papel de protagonista da própria mente. Um dos maiores obstáculos ao pensamento autônomo é o medo. Medo de errar, medo de ser julgado, medo de discordar da maioria. Muitas pessoas preferem concordar com um grupo para evitar conflitos ou exclusão social. No entanto, a história mostra que grandes avanços da humanidade surgiram justamente de indivíduos que ousaram pensar diferente. Filósofos, cientistas, artistas e líderes transformadores enfrentaram críticas e rejeições por desafiarem ideias dominantes. Pensar por conta própria, portanto, exige coragem emocional e disposição para lidar com a desaprovação. Outro desafio significativo é a ilusão do conhecimento. Vivemos na era da informação, onde respostas rápidas estão a poucos cliques de distância. Isso cria a sensação de que sabemos muito, quando na verdade apenas consumimos fragmentos de conteúdo sem reflexão profunda. Pensar por conta própria não é acumular dados, mas compreender, relacionar e interpretar informações. É perguntar por quê e para quê, em vez de apenas aceitar o quê. A reflexão é o que transforma informação em sabedoria. A arte de pensar por conta própria também está intimamente ligada ao autoconhecimento. Para construir uma visão própria do mundo, é preciso primeiro conhecer a si mesmo, valores, crenças, emoções, limites e contradições. Muitas vezes defendemos ideias que não refletem quem realmente somos, mas apenas o que aprendemos a repetir. Quando nos observamos com honestidade, percebemos quais pensamentos são genuínos e quais foram absorvidos sem questionamento. Esse processo pode ser desconfortável, pois exige reconhecer incoerências internas, mas é essencial para o crescimento pessoal. O pensamento autônomo não se desenvolve no isolamento completo. Pelo contrário, ele se fortalece no diálogo. Ouvir opiniões diferentes, ler autores com visões opostas e conviver com a diversidade de ideias amplia nossa capacidade crítica. Pensar por conta própria não é fechar-se em uma bolha intelectual, mas analisar diferentes perspectivas e a partir delas formar uma posição consciente. O diálogo saudável não enfraquece o pensamento próprio, ele o aprimora. A educação desempenha um papel fundamental nesse processo. Uma educação voltada apenas para a memorização e repetição de conteúdos dificulta o desenvolvimento do pensamento crítico. Por outro lado, quando somos incentivados a questionar, argumentar e criar, aprendemos a confiar em nossa capacidade de raciocínio. Infelizmente, muitos sistemas educacionais ainda priorizam respostas certas, em vez de perguntas profundas. Pensar por conta própria é, em muitos casos, uma habilidade que precisamos resgatar na vida adulta. As redes sociais representam um cenário ambíguo nesse contexto. Por um lado, elas democratizam o acesso à informação e permitem contato com múltiplas visões de mundo. Por outro, incentivam o pensamento superficial, a polarização e o consumo rápido de opiniões prontas. Algoritmos tendem a reforçar crenças já existentes, criando bolhas ideológicas que dificultam o pensamento independente. Para pensar por conta própria nesse ambiente, é necessário desenvolver senso crítico digital, verificar fontes, desconfiar de manchetes sensacionalistas e refletir antes de compartilhar ou assumir uma posição. Pensar por conta própria também implica responsabilidade. Quando formamos nossas próprias opiniões,
precisamos estar dispostos a responder por elas. Não é mais possível culpar o grupo, a tradição ou a autoridade externa. Essa responsabilidade pode ser pesada, mas também é libertadora. Ela nos permite viver de forma mais autêntica, alinhada com nossos valores e convicções. A autonomia intelectual está diretamente ligada à liberdade interior. Outro aspecto importante dessa arte é a capacidade de mudar de ideia. Pensar por conta própria não significa ser inflexível ou acreditar que sempre estamos certos. Pelo contrário, um pensamento verdadeiramente autônomo é aberto à revisão. Quando novas evidências surgem ou quando percebemos falhas em nossos argumentos, mudar de opinião é sinal de maturidade, não de fraqueza. A rigidez mental é inimiga do pensamento livre. A prática do silêncio e da reflexão é uma aliada poderosa nesse caminho. Em meio ao barulho constante de opiniões externas, reservar momentos para pensar, escrever, meditar ou simplesmente observar ajuda a organizar as ideias e ouvir a própria voz interior. Muitas vezes descobrimos nossos verdadeiros pensamentos quando nos afastamos temporariamente das influências externas. O silêncio cria espaço para clareza. A arte de pensar por conta própria também tem implicações éticas. Quando pensamos de forma autônoma, somos mais capazes de questionar injustiças, reconhecer manipulações e agir de maneira consciente. Pessoas que não refletem tendem a seguir ordens ou ideologias sem considerar as consequências. O pensamento crítico é uma ferramenta essencial para a construção de sociedades mais justas e humanas. Ele nos permite enxergar além das aparências e agir com responsabilidade coletiva. No campo pessoal, pensar por conta própria impacta decisões importantes da vida, carreira, relacionamentos, estilo de vida e valores. Muitas escolhas são feitas para atender expectativas externas e não desejos genuínos. Quando desenvolvemos autonomia mental, passamos a fazer escolhas mais alinhadas com quem somos, mesmo que elas não agradem a todos. Isso aumenta o senso de propósito e satisfação pessoal. Por fim, a arte de pensar por conta própria é um processo contínuo, nunca totalmente concluído. À medida que amadurecemos, nossas experiências, leituras e encontros transformam nossa visão de mundo. Pensar por conta própria é estar em constante aprendizado, disposto a questionar, refletir e evoluir. Em um mundo que muitas vezes valoriza a conformidade, cultivar essa arte é um ato de liberdade. Pensar por conta própria não é um privilégio de poucos, mas uma possibilidade para todos que se dispõem a trilhar esse caminho com coragem, humildade e curiosidade. É um convite para sair do automático, assumir a autoria da própria mente e viver de forma mais consciente. Em última análise, pensar por conta própria é um dos maiores atos de respeito que podemos ter por nós mesmos e pela vida. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir com a gente.